Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar a série de vídeos sobre o projeto de molas helicoidais. No vídeo passado a gente concluiu... o que mesmo? O que a gente concluiu no vídeo passado? Esqueci, deixa eu ver. No vídeo passado a gente terminou estabilidade de mola, ou seja, o quanto a mola ia flambar, né? A gente conseguiu calcular isso aí para os tipos de mola ao ponto de poder determinar o comprimento livre. Ok, mas passado isso, a gente vai falar hoje de materiais de mola, certo? Hoje a gente vai falar quais os materiais são usados. Mas primeiro, meu nome é Anderson. Eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emília. Depois desse curso, recém-formado, eu fui para a Universidade de Brescia, que é onde eu estou hoje, onde eu moro hoje. Moro dentro da universidade. Ok, carteirada dada, vamos começar hoje materiais de mola. Qual é o objetivo aqui? Que material vou usar para fabricar uma mola? Que material se usa? Certo? Como que a gente determina isso? Certo? Então, vamos embora. Ok. Show. Ok, então o que a gente primeiramente tem que fazer é, certo? Quando a gente vai projetar uma mola, que tipo de material escolher, certo? O que a gente vai usar? Qual material deve ser escolhido de acordo para fabricar uma mola helicoidal. Certo? Então é essa pergunta que a gente vai responder. Certo? Bom, como a gente viu, molas, qual material deve ser escolhido. Então, a partir disso, a partir da compreensão de que molas são fabricadas certo? Por processos de conformação a frio ou conformação a quente, certo? Só uma coisa aqui. Certo? A partir do ponto que as molas de compressão são fabricadas por processos
de conformação a frio e a quente, certo? Ou seja, alguns deles o material é usado em sua temperatura ambiente, o outro já tem um pré-aquecimento, certo? Propriedades do material serão importantes para esses processos. Então, a partir da compreensão, características como as propriedades do material, certo? Tamanho, certo? E tamanho, dimensões, vamos botar dimensões. Da mola serão importantes. Beleza, certo? Por quê? Porque, bom, primeiro que eu vou ter que usar o material adequado à aplicação, segundo ao processo, certo? Em projetos a gente precisa considerar o processo, certo? Beleza, então a gente precisa considerar o processo nisso aí. Materiais. Endurecidos, né? No caso, fios, né? Requerem ali um diâmetro, certo? Eu não vou poder colocar qualquer fio de mola ali. Quando eu digo fio de mola, nesse caso, já é o... Como é que eu posso chamar? Vergalhão? Enfim. O fio que eu vou botar na máquina, e a máquina vai enrolar, né, as espiras. Eu vou ter um diâmetro de espira relacionado e um diâmetro de fio. Então, materiais pré-endurecidos, creio. Deixa eu ver. Certo? Pré-endurecidos devem ser utilizados obedecendo os seguintes critérios. Diâmetro da espira, né? Aquela relação diâmetro de espira pelo diâmetro do fio, não pode ser maior que 4, ou tem que ser maior do que 4, certo?
Não, menor. Tem que ser menor do que 4. Por outro lado, eu também posso trabalhar só com o diâmetro do fio de mola. Ou, né, eu vou ter que o meu diâmetro de fio de mola será igual a 1/4 de polegada. Certo? Beleza. Isso para esse caso. Certo? Beleza. Ok. Aí a gente pega esse fio e coloca na máquina, né? Quem aqui já viu uma fabricação de mola sabe do que eu tô falando. A máquina vai enrolar, que seria o processo de enrolamento, também chamado de winding, certo? Então, o processo de enrolamento induz tensões residuais, certo? Através de flexão. Certo? Porque de uma certa forma vai ocorrer uma flexão ali na hora do enrolamento. Certo? Beleza. Entretanto, estas serão normais à direção das tensões devido à torção. Torção que são basicamente as tensões de trabalho, né, de molas helicoidais, né? Torção corriqueiras em molas helicoidais. Beleza. Então, ok. Essas tensões residuais não são tão interessantes e muitas vezes elas são mitigadas. Eu posso colocar essa mola, no fim das contas, em algum tratamento térmico razoável, só para eu aliviar o material e me livrar dessas tensões. Essas tensões, é isso aí, gosto assim. Essas tensões são mitigadas
certo? São mitigadas através, né, de processos térmicos, né? Através de tratamentos térmicos do tipo, deixa eu ver. Ok, essas tensões são mitigadas através de tratamentos térmicos para alívio de tensão. Já está basicamente dito aqui. Através de tratamentos térmicos que se baseiam em um aquecimento moderado certo? E depois um resfriamento controlado, seguido de um resfriamento controlado. Deixa eu ver se é treta do doutorado. Ok, não é. Ok, vamos lá. Nesse tratamento, temperaturas de 200 a 400 graus Celsius são atingidas certo? A fim somente de aliviar tensões. Beleza. Materiais. Agora vamos falar deles.
os principais materiais de mola são e aí a gente vai fazer a listinha aqui. Temos aqui o famoso aço carbono, ou plain carbon steel, certo? É o mais comum deles, principalmente é um dos materiais utilizados para fio de música, né? Molinhas pequenas, principalmente. Beleza, aí dentro dele nós temos o Music Wire, fio de música, né? Tem aqui é o que? O ASTM228, A228, ou fio de música, fio musical, talvez. Que é o que? Music Wire. Certo? Temos ainda nessa categoria o arame trefilado a frio, que é o hard drawn wire. Ok? Beleza. Geralmente, aço carbono são esses dois. Outra categoria que temos é o... Começou a frescar. Vamos lá. Aços tratados termicamente, certo? Heat treated steel. Beleza. Aços tratados termicamente. Deixa eu botar um pouquinho para baixo que tá muito em cima. Pronto. Que é heat treated steel. Beleza. Primeiro deles, arame temperado em óleo. Seria o oil tempered steel. Wire. Beleza. Mais outro listado aqui. Aí
nós temos também a outra categoria que é aços liga, ou seja, alóis. Aços liga, steel alloy. Certo? E aí a gente tem aqueles que ninguém conhece. Chrome vanadium. Cromo vanádio. Certo? Temos, eu acho que tem um outro que é cromo silício, exatamente. E o cromo silício. Duas ligas muito comuns. Aço, liga de aço cromo silício e liga de aço cromo vanádio. Meu Deus. Beleza. Aí a gente entra numa outra categoria, que é o que? Aços inoxidáveis, certo? Stainless steel. Certo? E aí dentro dessa categoria a gente tem o aço inoxidável para molas. Aço inoxidável para molas. Beleza. Se estamos falando de aço inoxidável, já provavelmente para aplicações em que corrosão é algo tá dentro dos requisitos do projeto, resistência à corrosão. Beleza. E aí a gente vai entrar numa outra categoria. Temos 4, vamos para a quinta, que são os materiais não ferrosos. Não ferrosos. Beleza. Dentro dessa categoria nós temos 2 que são muito usados, que é o bronze fosforoso certo? So in English, phosphor bronze. O aço cobre berílio, que é o que? O copper, beryllium copper. Certo?
Beleza, materiais não ferrosos, cobre berílio, bronze fosforoso. Vamos lá. Dentro temos uma outra, a sexta categoria, e essa aqui geralmente eu posso, na verdade, sempre que a gente fala de ligas especiais, é quando tem aplicações de alta performance, ou seja, de muita tensão, com alta temperatura no meio, né? E ambientes agressivos. E essas ligas, deixa eu ver. Ok, materiais, ligas especiais. Condições extremas. Será que são as ligas de níquel? Deixa eu ver. Certo. Então aqui na categoria ligas especiais entram as ligas de níquel. Por quê? Porque aqui eu vou ter, quando que a gente usa essa última categoria? Primeiro, condições de alta temperatura e ambientes severos. Por exemplo, motor de avião, né? Alta temperatura, ambiente severo, alta exigência mecânica, certo? Peças de barco, alta exigência mecânica e ambiente altamente agressivo, por aí, mais ou menos isso. E aí, dessas ligas, certo? A gente pode falar do Inconel, e do Hastelloy, que são geralmente as mais utilizadas aí, as que se vê muito nessa parte. Desses materiais a gente pode fazer aqui uma segregadazinha, bem bolado, de que a gente pode aqui pegar music. Vambora, ó. Os mais comuns. Mais comum, certo? Vamos botar assim, de verdinho. Os mais comuns. Music. Ah, meu Deus do céu. Mais comum, Music Wire, certo? Bastante utilizado. E os temperados a óleo, arames temperados a óleo, certo? Aí, de alta performance, a gente já mete uma corzinha aqui mais esperta, uma cor assim que dá potência, rosa, né? Cromo vanádio, cromo silício, não é nem rosa, é lilás, certo? Ambientes agressivos, né? Aí a gente pode aqui dizer o que? Aços inox, stainless steel,
Stainless steel, né? Bronze, ligas de bronze e as ligas de cobre e berílio, né? Com materiais não ferrosos, certo? E baixo custo, que seria o hard draw wire, que tá bem aqui no começo, o arame trefilado a frio, aquele que você mete na máquina e a máquina já sai enrolando, né? Ou seja, o de liso. Esse aqui é pro liso, vamos botar amarelo, certo? Então, aqui baixo custo, mais comum, porque o que eu quero dizer quando é mais comum é porque ele tem boas propriedades mecânicas, o preço não é tão alto, então ele tem uma qualidade razoável. O famoso médio, né? O famoso medíocre. E eu tenho de baixo custo, hard draw wire, né? O aço trefilado a frio, baixo custo. Ou seja, o fudido, né? Eu tenho chrome vanádio e chrome silício, alta performance. Provavelmente o que? Molas de acionamento de válvula, alta performance, ou seja, frequência alta, grande exigência mecânica. Certo. Aqui ambientes agressivos, né? Ou seja, ambientes onde eu tenho um calor muito grande. Ambientes agressivos também significa o que? Umidade, certo? Umidade. A aplicação marítima, por exemplo, você pode ter umidade e um pH ácido na atmosfera em que essa mola estiver sendo usada, certo? Tem muita proximidade com água, tem lodo, tem muita coisa, né? E é isso. Deixa eu ver o que tem mais. Certo? Então, como se pode observar, a escolha do material envolve alguns fatores como resistência, a fadiga, custo, ou seja, primeiro, resistência mecânica, como eu falei, custo, condições de operação, parte do ambiente que essa mola vai estar, né? Então a escolha do material envolve esforço mecânico, ou seja, fadiga, resistência à fadiga no caso, custo, condições de operação, ou condições de funcionamento, né? Certo? E aí a gente mede aquilo que eu falei do ambiente, certo? E a gente vai entra nesse balaio ambiente, ou seja, umidade, né? O ar desse ambiente, como é que tá o pH dele, né? E temperatura são os mais importantes. Beleza. Tá. No caso
das características mecânicas. Estas são definidas pela sua resistência, né? Basicamente, resistência à tração. Tensile Strength. Estas são muito baseadas, né? Estas são por vezes baseadas na resistência à tração. Ok, resistência à tração. Certo? Mas é que tá. Entretanto, esse parâmetro, resistência à tração, só pode ser especificado quando o diâmetro de fio do arame de mola for definido. Certo? Só quando o diâmetro do fio de mola for definido. Beleza. O problema é que, como a gente viu, molas são fabricadas por conformação mecânica, ou seja lá quente, seja lá frio. Se a gente está falando de um processo que vai impor uma formação plástica, a seção transversal desse material vai fazer a diferença, certo? Então, o material e o processo vão ter um efeito na resistência à tração, certo? Compreendendo que calor pra caralho nessa porra. Compreendendo que processos de conformação envolvem deformações plásticas forçadas, impostas, né? Deformações impostas ao fio de mola.
um material e um material utilizado bem como o processo afetarão a resistência à tração. Beleza. Ele fala de um gráfico aqui, deixa eu ver se eu acho esse gráfico. Cadê o gráfico? Ele não mostra o gráfico. Ah, entendi. Certo? Então, beleza. Aí como que se faz isso? Você sai ali medindo diversos materiais para caracterizar ali o material, a tensão, a resistência à tração, certo? De acordo com fio de mola, tipo de material, né? E você ter uma equação, uma fórmula base, né? Beleza. Então, e aí como é que você faz isso? Depois das medições, você plota o gráfico, tensão, diâmetro do fio, certo? Você pega os diversos pontos e você faz ali a linha característica, né? A linha de tendência, né? Feito isso, você obtém a fórmula. E o autor já meio que entrega isso, né? Beleza. Processos experimentais. Produziram gráficos de resistência à tração por diâmetro de fio, ou seja, eu pego diversos fios certo? Caracterizo, boto na máquina, faço o teste com vários deles, de vários materiais. Resultado, eu consigo ali a linhazinha de tendência, fazer uma equaçãozinha, né? Ok, que resulta na seguinte definição: SUT, o famoso SUT, certo? Seria igual ao quê? A dividido por D elevado a M. E aí é que tá, né? Para concluir esse episódio de hoje, certo? Aqui temos
o que a gente chama de equação de Shigley, certo? Ou posso chamar de A vezes D elevado a menos M. Mesma merda, certo? Estamos fodidos do mesmo jeito. Beleza. A priori, o que essa equação nos diz? A priori, quanto menor o diâmetro do fio, e aqui a gente bota em parênteses o Dzinho, certo? Maior será a resistência à tração, o que faz sentido, né? Porque eu vou ter uma área, seção transversal maior, né? Beleza, então temos aqui a resistência definitiva, Ultimate Tensile Strength, resistência à tração. Nem Mortal Kombat, é Ultimate, certo? Aqui temos os parâmetros A sobre D elevado a M. O A não é a área. Não é área. O A é a constante de material. Ok? A é a constante de material. E D é o diâmetro do fio. É o diâmetro do fio. Mas eu tenho mais outro parâmetro aí. O expoente M. Certo? Que é o expoente de material. Expoente do material. Depende do material, por isso que é do material. Expoente. Isso aí, gosto assim. Um constante do material, mas já tem uma constante, né? Beleza? Então temos isso aí. Vamos ficar por aqui. A gente já falou os materiais, a gente já falou que o processo importa, a gente já falou que o material importa. Agora a gente vai falar dessas equaçõezinhas, mas no próximo vídeo, porque eu tô cansado, certo? E tá calor pra caralho aqui na Itália. Mas é isso, hoje já deu pra entender material, processo, né? Material, processo. O que mais? Com material e processo a gente vai definindo ali a mola. Por quê? Porque o material vai depender de onde eu vou jogar essa mola. Onde que eu vou colocar essa mola? Vai ser no motor de combustão interna? Vai ser num sistema de freio a tambor? Não sabemos. Ok? Então é isso. Esse é o ponto. Essa parte de projetos ela é fantástica, porque trabalha com raciocínios multidisciplinares, não só mecânicos, técnicos, mas também de você conhecer o mercado. Às vezes você quer um material que naquele momento não está disponível, né? Ok? Então é isso. Nos vemos no próximo episódio de Tortura Acadêmica de Projetos Mecânicos. Até lá.